Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma contação de histórias aqui da Evolucim. O meu nome é Emily e, pessoal, a historinha de hoje se chama O Fantástico Mistério de Feiurinha. Você já conhece essa história? É uma história de Pedro Bandeira, da editora Moderna. Caso você não conheça, eu te convido a conhecer esse mistério, a desvendar esse mistério. E se você já conhece, eu te convido também a embarcar nessa aventura para a gente descobrir que mistério que é esse dessa feiurinha. Quem que é a feiurinha? Vamos lá? Então, essa história começa pelo fim. E é uma história um pouquinho longa e eu resumi ela para vocês, tá bom? Como ela começa pelo fim, quero dizer, essa história ela começa depois daquele "E foram felizes para sempre". Vocês já devem conhecer, né? Esse final. Começa com uma reunião marcada pela Branca de Neve Encantado. Sim, esse era o sobrenome da Branca de Neve, pois ela já havia se casado com um príncipe encantado. Iam comemorar as suas bodas de prata. 25 anos de casado. E ainda por cima, adivinhem só, Branca de Neve estava grávida. Branca de Neve convocou todas as princesas para essa tal reunião misteriosa. Cinderela encantado, Bela Adormecida encantado, Rapunzel encantado, Bela Fera encantado, Rosa Flor de la Moura Torta encantado. Todas estavam comemorando as suas bodas de prata, afinal, todas estavam casadas com seus respectivos príncipes encantados. E além disso, todas estavam grávidas. Bom, a Branca de Neve também convocou a Chapeuzinho Vermelho, mas essa não estava casada com nenhum príncipe e também não estava comemorando nenhuma bodas de prata, muito menos estava grávida. Mas ela foi convidada. Os príncipes encantados, eles não foram convidados, pois a única coisa que eles sabem fazer é sair para caçar. E não faziam mais nada além disso, uma inutilidade só, imaginem. A reunião tinha um propósito de desvendar o mistério do sumiço da princesa Feiurinha. Mas elas se olharam e perceberam que nenhuma delas sabia onde era o castelo dessa princesa Feiurinha. Será que vocês sabem? Bem, então elas pensaram e resolveram conversar com algum personagem da história dessa princesa. Mas cada uma ficou pensando e tentando lembrar algum pedaço dessa história. O que aconteceu nessa história? E nenhuma delas lembrou nem sequer de um pedacinho da história da princesa Feiurinha. Aí a coisa ficou séria, pessoal. Como é que ninguém lembra dessa história? Vocês aí de casa lembram dessa história? Eu, sinceramente, eu não lembro dessa história. As princesas então pensaram e colocaram a cabeça para pensar e decidiram que era preciso encontrar um especialista em histórias, um autor, para procurar a história da princesa desaparecida. Depois de tanto procurar, finalmente encontraram um autor, um escritor de histórias que vivia só em um apartamento. Quer dizer, vivia sozinho no apartamento? Não, porque ele tinha visita da Jerusa, que ia todos os dias lá limpar os cômodos da casa. O autor era um rapaz simples que gostava muito de apontar o seu lápis. E é exatamente isso que ele estava fazendo quando bateram na porta dele. Era o Caio, o lacaio da Branca de Neve, dizendo que ele foi convocado, para não dizer intimado, a procurar pela história da princesa Feiurinha. O autor, mesmo sem nunca ter ouvido falar naquela história da princesa Feiurinha, aceitou o desafio. Procurou por toda a sua biblioteca, em todos os livros, em todas as suas prateleiras, enciclopédias e os seus livros de contos de fadas e suas coleções e não encontrou nada. Preocupadas, as princesas foram pessoalmente à casa do autor e disseram que só sairiam de lá com a história da princesa Feiurinha em mãos e com a Jerusa vendo. Todas aquelas princesas na sala do autor, a Jerusa então foi lá e resolveu oferecer um café da tarde.
A primeira que se levantou foi a Cinderela, mas antes ela tirou os seus sapatinhos de cristal, pois eles estavam apertando muito os seus dedinhos. A Chapeuzinho Vermelho comeu tudo bem feliz, e a Branca de Neve recusou as maçãs, dizendo que não, obrigada. A gente já deve imaginar o porquê, né? A Bela comeu tudo como uma fera, e a Rapunzel pegou 2 cadeiras. Sabem para o quê? Uma para ela e uma para os seus cabelos. Já a Bela Adormecida, bom, ela não comeu nada, pois ela estava dormindo numa poltrona. Os dias se passaram e o autor conversou com gente de todo mundo. Especialistas, escritores, pesquisadores, curiosos, contadores de história, mas ninguém jamais havia ouvido falar dessa tal de Princesa Feiurinha. A última esperança estava em uma carta, recebida pelo autor, e era de um pesquisador alemão. Os olhos das princesas brilharam cheios de esperança, e o autor pegou a carta então e começou a ler. E viu que o tal pesquisador falava que não conhecia nenhuma princesa Feiurinha. E a tristeza bateu em todos. Como ninguém sabe dessa história? O autor então pensou: será que a princesa desapareceu porque ninguém escreveu a história dela? Será que nós nunca vamos encontrar a história da Feiurinha? Depois de um silêncio, a Jerusa sabe. A Jerusa veio da cozinha até a sala e disse assim para todo mundo: oxi, então vocês não conhecem a história de Feiurinha? Todo mundo arregalou os olhos de surpresa e então quer dizer que a resposta estava dentro do apartamento o tempo todo. A Jerusa então disse que ela tinha ouvido essa história da princesa Feiurinha da avó dela quando a Jerusa era criança. E logo as princesas e o autor, todos e todas pediram para que ela contasse essa história de Feiurinha. Conta, Jerusa, por favor, conte para nós. Então, Jerusa contou. E é assim a história de Feiurinha. A Jerusa então contou uma história de uma menina que foi criada por 4 bruxas feias, horripilantes, mas que fizeram a menina acreditar que ela era que é a feia. E que as bruxas eram, na verdade, lindas. E a menina então cresceu se achando uma verdadeira feiurinha. A Jerusa disse também que a menina tinha um amigo que era um bode, mas que na verdade esse bode era um príncipe encantado, que foi transformado em um bode pelas bruxas malvadas. Diz também que depois de um tempo, a menina, a feiurinha, conseguiu transformar de novo o bode num príncipe. E o príncipe olhou para ela e disse que queria muito se casar com a feiurinha quando ele voltasse. Então ele partiu para uma viagem. Quando as bruxas ficaram sabendo que ela tinha destransformado o príncipe, fizeram uma coisa horrível com a feiurinha, gente, horrível. Pegaram uma pele de urso, colocaram na feiurinha e ela, que era tão bonita, se transformou numa bruxa, mas muito feia. E quando o príncipe voltou, todas as bruxas foram até ele e disseram: eu que sou a feiurinha. Não, eu que sou a feiurinha, tentando enganar o príncipe. Mas o príncipe logo percebeu que ninguém era feiurinha, pois ela tinha um coração bom e singelo, e conseguiu finalmente reverter aquela magia. E a feiurinha voltou a ser uma princesa linda. A Jerusa disse também que no fim da história, a avó sempre dizia que eles foram felizes para sempre. Quando a Jerusa terminou de contar, e as princesas e o autor, todas e todos bateram palmas a gritar: uhul, que incrível! A história de Feiurinha estava salva, e o autor se comprometeu a escrever tudo direitinho e publicar em livro, e foi exatamente o que ele fez. E a história foi um sucesso. E a feiurinha, as princesas e o autor, todas e todas, foram felizes para sempre de novo. Boa, pessoal, eu não conhecia essa história e eu adorei, eu achei ela muito inteligente, porque afinal, as princesas, essa história ela se baseia, ela contextualiza com um conto de fadas e usa todas as princesas dos contos de fadas que a gente conhece. Cinderela, Branca de Neve, que foi a quem convocou a reunião,
Chapeuzinho Vermelho também, que faz parte dos contos de fada. E todas essas historinhas elas terminam com o tal do "e foram felizes para sempre", com uma perspectiva de esperança, uma positividade para as crianças, todos que gostam dessas histórias de contos de fadas ficarem, né, terminarem com uma história assim, numa visão muito positiva. O que acontece com essa historinha é que o autor ele deu uma repaginada. Então a história ela se passa 25 anos depois com essas princesas e elas se perguntam: cadê a princesa feiurinha? Ou seja, dentre elas está faltando uma princesa. E ninguém sabe dessa história. E será que essa história não acaba com Felizes para Sempre? Será que essa princesa ela desapareceu porque não existiu Felizes para Sempre na história dela, no conto de fadas da princesa Feiurinha? Então é por isso que as princesas ficam preocupadas. De, por exemplo, será que então as princesas podem sumir também? Assim como sumiu a princesa Feiurinha? E graças a Jerusa, essa história da princesa Feiurinha foi salva, foi desvendada e puderam ser felizes para sempre novamente. Essa história é muito bacana. O que vocês acharam dela? Conta aqui pra gente depois o que vocês acharam, tá bom? E uma reflexão dessa história, desse contos de fada reinventado, que eu achei muito interessante, é que e se não houver realmente o Felizes para Sempre? Isso não quer dizer que as princesas vão sumir. Quer dizer que elas seguiram vida. Felizes para Sempre é uma forma de terminar a história, como eu falei para vocês, de uma maneira mais positiva. Não quer dizer que a princesa sumiu, e sim que ela seguiu a vida. Afinal, a vida é feita de altos e baixos. Tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza. Não precisa necessariamente ser feliz para sempre, como os contos de fada falam. As princesas, mesmo na historinha de cada uma delas, nenhuma delas foi feliz o tempo todo. E elas encontraram a felicidade, encontraram o seu propósito, cada uma com um propósito. Como vocês puderam ver, as princesas tinham casado, estavam grávidas, esperando, né, uma princesa ou um príncipe. E a Chapeuzinho Vermelho não, ela não casou, ela não estava grávida, mas ela seguiu o seu propósito. Então, não tem um certo ou errado nessa história. Será que a Chapeuzinho Vermelha estava errada? De jeito nenhum. Ela simplesmente seguiu o seu propósito e encontrou o que a gente chama de propósito de vida mesmo, a programação existencial da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Pessoal, é isso. Que reflexões que vocês tiveram nessa historinha da Feiurinha, esse mistério desvendado? Conta aqui pra gente que eu fiquei bem curiosa pra saber também o que vocês acharam dessa história, tá bom? Fiquem atentos às programações da Evolucim. Temos programações gratuitas e outras contações de histórias também que estarão por vir, tá bem? Se cuidem, um beijo, fiquem bem. Tchau, tchau!